Você sabia que a separação entre a igreja e o Estado é um princípio que muitos países seguem, mas nem sempre foi assim? Em alguns momentos da nossa história, a igreja e o governo eram uma coisa só. E, como sempre, malefícios e benefícios. Mas o que a Bíblia diz sobre tal situação? É importante que nós cristãos entendamos essa separação que faz parte da nossa história. Apesar de não estarmos vivendo isso atualmente, isso influencia diretamente como a nossa fé ela interage com o Estado. Quero que você fique comigo até o final deste vídeo e com certeza você vai descobrir o porquê é tão relevante entendermos tal assunto nos dias atuais. Olá, irmãos e irmãs, eu sou o pastor Vanderlei Duarte e antes de dar início a mais um episódio dessa série, eu gostaria de compartilhar o motivo que me levou a abordar tal assunto. Nós vivemos em tempos de muita informação e desinformação e, infelizmente, muitos cristãos estão calados. À margem das discussões políticas, eles acabam entrando dentro da caverna e não saindo mais. Por conta dessa omissão dos cristãos, muitos líderes estão se levantando, bandeiras estão sendo hasteadas e que vão principalmente contra os nossos princípios e valores e ferem a nossa fé. A Bíblia, a inerrante palavra de Deus, ela nos alerta a sermos vigilantes. O propósito dessa série é justamente iluminar essas questões. Não é para apontar o dedo e falar sobre A ou falar sobre C, mas para que possamos juntos evitar os erros do passado. Essa é a minha intenção. A minha intenção, e eu creio que também a sua, é de construir um futuro onde os líderes da nossa nação, eles estejam em sintonia com os princípios e valores de Cristo. Será fácil? Claro que não, mas eu nunca vou deixar de tentar. Acompanhe esse episódio com o coração aberto para que Deus possa te ensinar e com certeza Ele vai falar muita coisa em seu coração. Hoje nós vamos explorar a separação entre igreja e Estado, entre o puro e o profano, profano, podemos dizer assim. Brincadeiras à parte, mas esse princípio é fundamental para entender como a nossa fé ela pode e deve interagir com os governos estaduais ou até mesmo nas decisões que dizem respeito ao governo federal. E uma das coisas mais importantes, o porquê desse ensinamento, porque quando falam de igreja e Estado, igreja e decisões que são tomadas no seio da sociedade, tendem a querer nos separar de tudo. É mais ou menos assim, pegam o bolo, tiram a maior fatia e o pequeno pedaço deixa para os cristãos brigarem aí. É grande verdade, estou no Nordeste e falo com conhecimento de causa, muitos cristãos se contentam com um saco de cimenta, com uma telha ou até mesmo com um valor, mas infelizmente isso acontece com força. Nós vamos ouvir todos os dias o célebre discurso: igreja e religião não se misturam. Eu acho que igreja tem que ficar fora. Eu acho que pastor não deve nunca se envolver em questões ligadas ao Estado. É fato que eu, como pastor, eu tenho minha opinião formada e entendo bem de política porque estudo sobre isso. Mas tem pastores que não, e tem igrejas que não. E muitas vezes decisões que são tomadas por determinados grupos ou partidos influenciam diretamente, até mesmo na nossa conduta padrão a ir assistir um culto. Vimos isso, a exemplo, na pandemia. O que eu quero que você entenda é que é essencial da nossa parte garantir a liberdade religiosa e garantir também a justiça. Por isso, nem sempre a narrativa de algumas emissoras ou até mesmo de parte da população tem a ver como funciona. Na verdade, houve um tempo em que igreja e Estado eram interligados. Mas era difícil de distinguir até onde ia um, até onde ia outro, até por causa dos interesses escusos. A ideia aqui não é simplesmente folclorizar
uma política onde só haja cristãos. Não é isso. É apontar os erros que aconteceram no passado, as virtudes que aconteceram no passado, trazer a elucidação de fatos presentes, jogar a Bíblia como luz desse cenário para chegarmos e termos uma ideia concreta acerca dos fatos. Por isso a ideia da separação entre igreja e Estado começou a se consolidar com a Reforma Protestante, lá no século XXI. Antes desse período, em muitos países europeus, a Igreja Católica possuía uma influência. Pensa na influência que a Igreja mandava e desmandava no Estado. Essa influência era tão forte que, em muitos casos, as linhas de autoridade espiritual e o poder político se misturavam, resultando abusos de poder e até mesmo corrupção. Por que nós falamos sobre isso? Como eu te disse, a ideia não é só mostrar flores, a ideia é mostrar espinhos. E algumas pessoas podem falar, tá vendo, pastor? Deu errado no passado. Pode até ter dado. Mas o que eu quero que você entenda é que os cristãos, eu não estou dizendo pastor é um chamado. Cada um é chamado para a sua determinada vocação. Ponto. Agora, o cristão não pode olhar para essa situação e falar, bom, se deu errado no passado por causa de alguns governantes que misturaram política com religião e abuso de poder, então hoje tem que ser diferente. A gente precisa pensar numa nova forma. Dentre eles que pensou fora da caixa foi Martinho Lutero. Ele foi um dos principais reformadores e ele criticou severamente essa mistura que não tinha nada a ver com o sagrado. Em meados de 1500, ele pregou as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Ele denunciou todas as práticas que ele via que não eram comumente com as escrituras sagradas e que a Igreja Católica assim fazia, tanto como a venda de indulgências e a verdadeira deturpação do evangelho genuíno. Lutero não defendia uma separação completa entre igreja e Estado, mas ele argumentava que a igreja deveria focar em sua missão espiritual e as questões políticas deveriam também ser tratadas, mas de maneira distinta, sem comprometer a pureza e a fé. Lutero acreditava que o Estado tinha o papel de manter a ordem e proteger a igreja, mas essa proteção não deveria transformar a igreja em uma ferramenta política. Já João Calvino, ele tinha uma abordagem um pouco mais pragmática. A maneira deles analisarem a visão era semelhante, mas a abordagem era diferente. Lá em Genebra, Calvino ele implantou um governo onde a igreja teve grande influência sobre as leis e a moralidade pública. Calvino acreditava que o governo civil era um instrumento de Deus para promover o bem comum e que deveria ser guiado pelos princípios cristãos. No entanto, Calvino também deu ênfase que a igreja deveria manter a sua missão espiritual e evitar se corromper pelo poder político. Observem que dois dos grandes reformadores, eles entenderam o papel fundamental da igreja, mas entenderam até onde ela poderia ir e até onde ela não poderia ir. Por isso essas ideias reformistas, tanto de Calvino como de Lutero, trouxeram base para a formação democrática de vários países, a exemplo dos Estados Unidos. Na fundação deste país, Thomas Jefferson, um dos principais autores da Declaração da Independência, falou sobre a necessidade de construir um muro de separação entre a igreja e o Estado. Jefferson ele acreditava que essa separação era essencial para proteger a liberdade religiosa de todos os cidadãos e garantir que o governo não interferisse nas práticas religiosas e que a igreja não usasse seu poder espiritual para dominar o Estado. Essa separação, longe de enfraquecer a influência cristã na sociedade, ela permitiu que a fé cristã influenciasse as leis e a cultura de uma maneira mais saudável e equilibrada. A igreja livre da corrupção política. Eu costumo explicar que a igreja ela tem um papel fundamental na sociedade, principalmente os cristãos doutrinados pela palavra, que exercem a função pública e seguem princípios e valores, eles inspiram uma sociedade para uma construção mais justa, tanto ética e moralmente falando, fundamentada no que diz a Bíblia Sagrada. Por isso, a Bíblia nos dá algumas orientações sobre a relação entre fé e o Estado. Lá em Mateus capítulo 22, no versículo 21, diz assim,
Jesus declarou: dai a César, pois o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Essa célebre frase do autor e consumador da nossa fé, ela estabelece uma distinção clara entre as responsabilidades civis e espirituais. Isso não significa que nós devemos ignorar a política. Você entende? Mas que devemos entender o papel de cada um. A nossa fé deve guiar as nossas ações no mundo, incluindo na política, incluindo no esporte, incluindo no direito. Mas nós não podemos confundir o poder espiritual da igreja, a santidade da igreja, com o poder civil do Estado. Ou seja, a nossa fé deve ser um fator fundamental para as nossas decisões de caráter e de integridade. O que eu quero que você entenda é que não adianta você ouvir e falar: eu não gosto disso. Você não pode ser uma pessoa dodói. Você precisa começar a colocar em prática tudo que você tem aprendido. Então, o primeiro ponto, reconheça a importância da separação entre igreja e Estado. Não tem como viver no tempo de Constantino. Hoje, graças a Deus, existem muitas pessoas preparadas assumindo cargos eletivos com o objetivo de honrar a Deus acima de todas as coisas. Segundo, participe como cidadão. Envolva-se como cidadão e dê o seu pitaco, o seu papel e principalmente fale dos seus valores e deixe claro para todos os candidatos que chegarem até você o que você espera do governo que ele vai executar e o que ele pensa do papel da igreja numa sociedade. Outra coisa, defenda a liberdade religiosa. Lei da mordaça, jamais. Apoie sempre políticas que garantam a liberdade de todas as crenças, mesmo a crença que você defende e até a que você não defende. Porque quando você procura cercear uma crença só porque você não é dela, amanhã ou depois essa bala pode se inverter e vir também para a crença que você defende, para a fé que nós comungamos. Seja também uma voz de justiça. Use sua influência política para promover valores cristãos de justiça e de amor ao próximo, de caridade. Não tente impor pela fé e pela força, sabe? Essa prática nos ajuda a viver a nossa fé de maneira plena, sem comprometer todos os ensinamentos de Cristo que foram nos dados tanto pelos nossos antigos e como você aprende todos os dias, seja pela rede ou até mesmo frequentando a sua igreja. Entenda, a igreja tem um papel fundamental de transformação na sociedade contemporânea. E com a força de conversão que a igreja tem e os princípios e valores que ela carrega, é fundamental nós falarmos aos quatro cantos acerca do Deus que acreditamos e dos princípios que carregamos. Por isso, nesse segundo episódio, falando sobre a igreja e o Estado, nós exploramos a separação entre igreja e Estado e por que isso é tão importante para nós. Lembre-se, entender essa separação nos ajuda a agir de maneira sábia e justa no seio da nossa sociedade. Que Deus te abençoe muito e que a palavra de Deus se cumpra na sua vida, na sua casa e na sua família. Um beijo no seu coração. Não se esqueça de seguir, compartilhar e também de ir até as nossas outras redes. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até lá.